Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, o Cidadania chega na TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas. A gente sempre traz aqui para discutirmos assuntos sociais, assuntos jurídicos, assuntos na área da saúde, mas sempre pensando em deixar você, cidadão, cada vez mais conhecedor dos seus direitos e também dos seus deveres e atuante na sua comunidade. Bom, você que nos acompanha já sabe que a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM, na grade através do canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Nós temos também o nosso YouTube, temos também um canal através do qual você pode acessar e assistir às outras edições do programa Cidadania. Temos também o nosso Instagram, @programa Cidadania, e através dele você poderá deixar sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seu elogio. Nós estamos aqui para ouvir você e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E por falar em cidadania, é que nós resolvemos trazer esse tema que é tão palpitante, né, Adalto? Mas que muitas vezes não é tão debatido. Vez por outra a gente ouve falar alguma coisa na televisão, mas é importante que as pessoas conheçam um pouco mais, né? E aí, Joyce, como eu costumo dizer, mais uma vez aqui nós estamos no nosso programa semanal, em que trazemos esclarecimento aqui ao nosso telespectador. Hoje nós trouxemos um tema que vai ser aqui apresentado pelo nosso colega, aqui, Dr. Jerônimo, acerca do Tribunal do Júri. A forma, o funcionamento, para se entender melhor como funciona, o que é um conselho de sentença, quais são as pessoas que são selecionadas para ali julgar. Então, assim, realmente a gente assim, se vê falar muito em televisão, porque Tribunal do Júri, porque não sei quem vai tomar. Que crimes, por exemplo, aqueles que são levados ao Tribunal do Júri. Então, hoje nós temos o Dr. Jerônimo, que vai traçar um pouco e vai trazer um pouco dessa discussão, desse papo aqui para o nosso telespectador. Pois é, a gente sempre ouve muito falar, né, principalmente aqueles casos bem emblemáticos, né, de grande repercussão social. A gente escuta muito falar sobre o Tribunal do Júri, mas como você mesmo disse, existem muitos detalhes num julgamento como esse que merecem a nossa atenção, que merecem também o nosso conhecimento. Por isso, como a Adalto já comentou, nós estamos aqui já nos nossos estúdios com o Dr. Jerônimo Jales, que é advogado criminalista com atuação no Tribunal do Júri, que vai voltar no próximo bloco aqui já conversando conosco e tirando um pouco das nossas dúvidas. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como nós anunciamos no bloco anterior, nós vamos conversar hoje com o Dr. Jerônimo Jales, que é advogado criminalista com atuação no Tribunal do Júri. E desde já, Dr. Jerônimo, nós agradecemos sua presença para vir aqui conversar sobre o Tribunal do Júri. Como comentamos no bloco anterior, né, Adalto? É um tema palpitante, muitas pessoas, né, até se atrevem a comentar, principalmente quando existem casos emblemáticos. Mas o que realmente nós sabemos, o que realmente é mito que envolve esse tema. Então, muito obrigada pela sua participação. Agradeço o convite de estar aqui, né, no programa Cidadania.
e debater esse tema que realmente é palpitante, né? E aí eu costumo dizer que, enquanto estudante na graduação, é um dos assuntos em que mais nos interessa, né? Que mais palpita no estudante de direito, é o Código Penal, e dentro do Código Penal, esse crime, né? Que são crimes que vão para o tribunal do júri. E aí, aproveitando, doutor Geraldo, a sua empolgação na área, eu digo até, Joyce, que quando realmente eu era estudante, eu adorava estudar direito penal, direito criminal, aqueles casos, principalmente atinentes ao tribunal do júri, né? Eu sempre amei, nunca atuei, na verdade, mas gostava de estudar. E aí, falando de crime, doutor Geraldo, eu indagaria, para iniciar o nosso bate-papo, por exemplo, que crimes são esses, na verdade, que eles vão ao tribunal do júri? Pronto, o tribunal do júri, ele julga os crimes que são cometidos, são crimes dolosos, né, contra a vida, né, que dentro desses crimes dolosos contra a vida está enquadrado o homicídio, o infanticídio, o aborto, a instigação ao suicídio, né, enfim, são esses tipos de crime que vão para plenário do tribunal do júri. Isso, porque para quem realmente não tem muito essa questão da noção do tribunal de júri, então assim, para os leigos especificamente, talvez muitos entendessem que fulano praticou um determinado crime, então ele vai ao tribunal do júri. Na verdade, não são todos os tipos de crime, né, que eles alcançam, que eles vão, na verdade, ele tem a natureza de seguir ao tribunal do júri. E sim, são esses crimes mais ligados, obviamente, aos crimes dolosos contra a vida, entre ele, por exemplo, o homicídio, né? Homicídio, exatamente. Doutor Jerônimo, só para esclarecer um pouco esse termo, crime doloso, só para quem nos assiste entender, o crime doloso contra a vida. O que é esse crime doloso? São crimes praticados com intenção. É quando eu tenho dolo de praticar, a vontade de praticar aquele fato. Né? Crimes dolosos são crimes com intenção. Doutor Jerônimo, no tribunal do júri, um termo bastante comentado é o conselho de sentença. E aí nós gostaríamos de saber o que é esse conselho de sentença e como são escolhidas as pessoas para comporem o júri. Bom, o conselho de sentença ele é formado, né, por pessoas da sociedade, né, que estão sentados ali para julgar o seu semelhante por ter praticado um fato doloso contra a vida. Né? A escolha dessas pessoas ela é feita pela justiça, tá? Existe um cadastro, né? Geralmente se escolhem pessoas que trabalham em órgãos públicos, tá? Eles fazem uma lista antes de começar a pauta de julgamento, é feito um sorteio, né? Dentro do sorteio, quando vai para plenário, tem que ter no mínimo 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, 15 são sorteadas para se começar, né, o julgamento. Das 15 pessoas são sorteadas 7, né, e essas 7 é quem comporão o conselho de sentença. São aquelas 7 pessoas que vão analisar o fato concreto e ao final vão dar o veredito, se condena ou se absolve quem está sob julgamento. E é interessante que o Tribunal do Júri ele tem essa capacidade de fazer com que o povo julgue o povo, né? Na verdade, são pessoas comuns, né, que estão ali formando um conselho de sentença para que ali saia um veredito e, obviamente, um resultado que será prolatado posteriormente pelo magistrado que esteja conduzindo aquele momento. E aí, doutor Geraldo, falando exatamente nessa questão do corpo de jurado, as pessoas que são selecionadas para compor e julgar aquele indivíduo, aquela pessoa que praticou um ato criminoso, quando se faz essa seleção, essas pessoas são selecionadas para compor, eles podem, por exemplo, eu poderia me recusar, meu nome Adalto foi convocado para participar do conjuro e eu não aceito, não tenho razão, não quero, não gostaria de participar. Eu tenho como me recusar e se existe realmente algum impedimento ou suspensão, outro caso que realmente eu possa justificar para que ali não tenha que realmente participar. Isso, tem sim, tá certo? Eu não posso me recusar, até porque é um dever cívico meu, né, de ajudar enquanto cidadão. Porém, se eu tiver algum motivo subjetivo que me impeça de ser isento quando estiver sentado no conselho de sentença, sim, aí eu posso comunicar ao magistrado que eu estou impedido por motivos subjetivos, né, por questão, eu conheço o réu que está sendo julgado, eu sou parente dele, ou eu sou parente do advogado, então eu queria pedir dispensa. E aí o magistrado,
ele motiva a sua dispensa e você não participa do conselho de sentença. Não posso, ao meu bel prazer, dizer, não, é que eu não vou, até porque existe uma multa se eu for convocado e não comparecer no dia, né, que varia, acho que é de 1 salário a 10 salários mínimos. O magistrado ele pode aplicar essa multa se eu não comparecer quando eu fui convocado aí. Então, convocado não há como, obviamente, se negar a participar do tribunal júri. E sim, em algumas condições, em algumas situações, é que devidamente justificado, obviamente, o magistrado, o juízo, pode, de repente, dispensar de participar daquele conselho de sentença, daquele conglomerado de pessoas que vão julgar aquele processo. Isso aí também existe a questão de técnicas, né, que nós usamos quando vamos sustentar nossa tese em plenário, que são as recusas, né? A defesa tem direito a fazer 3 recusas, o Ministério Público também tem direito a fazer 3 recusas imotivadas, tá? Se eu motivar, não entra nessa contagem de 3. Por exemplo, eu sou amigo íntimo de um jurado, eu enquanto defesa, eu tenho essa minha questão ética, eu não confundo, e aí eu informo, se você for sorteado, eu vou recusar, porque você é meu amigo íntimo e eu não quero que isso interfira num julgamento justo. E aí quando o magistrado se sortear essa pessoa que eu acho que vai interferir de alguma forma pelo laço que tem comigo, eu sustento, doutor, eu recuso, porém motivo. Qual é o motivo? Ó, meu amigo íntimo, desde a infância, já aconteceu muito aqui quando eu estou em plenário. Aqui é lá acontece de eu recusar e sustento e motivo, né? Isso aí não entra nas minhas recusas imotivadas, que são 3. Por isso, então, que tem que ser escolhido previamente tantas pessoas, né? O doutor falou do total de 25, né? 25 são escolhidas, né, para plenário. Das 25, 15 são sorteadas, que tem que estar em plenário no mínimo 15 para poder começar. Dessas 15 são sorteadas 7. Para que possa também ter uma margem, né? Isso. Para haver essas trocas, né? Aqui e acolá pode acontecer de um jurado ter um compromisso familiar, ter uma consulta ou ter uma viagem já previamente agendada, e aí ele vai e justifica, né? Tem que ter no mínimo 15 para começar o sorteio. Desses 15 aí são sorteados 7. Doutor Jerônimo, nós falamos um pouco sobre esse conselho de sentença, né? Mas aí eu pergunto, quem vai decidir condenar ou absolver o réu? É o conselho de sentença ou é o juiz? Não, quem decide, quem dá o veredito, né, se absolve ou condena, é o conselho de sentença. Depois de analisar o que foi passado, as teses passadas, tanto pela acusação quanto pela defesa, e aí é um voto pessoal, é um voto secreto e pessoal, tá? E aí, ao final dos debates orais, nós vamos para uma sala secreta. Nessa sala secreta é feita a quesitação, né? Nessa quesitação, eles recebem cada um uma cédulazinha contendo a palavra sim ou não. E aí o juiz pergunta, no dia tal, fulano de tal foi acusado de ter cometido um homicídio contra tal. Foi ele. E aí cada um pega uma cédula em cada mão, vai colocando numa urna, passa duas urnas, né? Coloca seu voto e o outro é a dispensa. No final, o juiz vai começar a contar. Se ele contou 5 sim, já para a votação. Os outros 3 não interessam. Até porque não tem 7-0, enfim, para se manter o sigilo da votação. Então, eles que decidem unilateralmente, e aí com a maioria é se dado o veredito. E a questão, só para a gente finalizar esse bloco, a questão do cálculo da pena, é feito também pelo conselho de sentença ou pelo juiz? Não, o conselho de sentença só vai dizer se absolve ou se condena, né? E aí depois que tem esse veredito do conselho de sentença, o processo volta para o juiz presidente, que nós chamamos, né? Que é o juiz togado, aquele que passou no concurso público. Ele está ali no tribunal presidindo o tribunal do júri. É só para ele ver a questão de legalidade, do que se tem. Eu não posso sustentar certas coisas, o Ministério Público não pode sustentar certas coisas. Questão comportamental, tanto de defesa quanto de acusação. Então ele está ali para presidir isso, mas quem vai dar o veredito é o conselho de sentença. Depois que o conselho de sentença ele dá o veredito, se absolve ou se condena, o processo volta para o juiz. Em caso de condenação, o juiz vai fazer a análise subjetiva do réu, do acusado, né? E aí vai ver se ele tem antecedente, se não tem, se reincidente, se não é.
se já respondeu outros processos ou não. E aí ele vai fazer o cálculo da pena. No caso, é o juiz togado, o juiz passou no concurso público, né, de fato, não de direito, que vai aplicar o quantum da pena. Então, na verdade, é ali, naquele momento, que além de condução dos trabalhos, né, que o magistrado, o juízo, ele está praticando, se a gente for analisar, trazendo para outros termos, nós temos vários juízes naquele momento do julgamento. Nós temos os 7, obviamente, que faz o julgamento não de forma técnica, através de perguntas e através de observância do que é apresentado no momento de plenário, e é o juiz, na verdade, após as respostas, né, obviamente, desses outros juízes, que, obviamente, analisando toda a técnica, toda a legalidade e a questão da dosimetria da pena, que vai dar, obviamente, a decisão final, baseado no que foi passado para ele. A sentença, né? A sentença. No caso, o conselho de sentença, ele dá um veredicto, que é diferente de sentença, né? O veredicto é o colegiado vai decidir se ele vai ser condenado ou absolvido. E aí o juiz vai aplicar a sentença, aplicar a pena, né? E o quanto da pena. Bom, doutor Jerônimo, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente ainda retorna conversando um pouco mais sobre esse tema. Então não sai daí, que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com o Dr. Jerônimo Jales sobre Tribunal do Júri, né, Adalto? Isso, e aí agora, doutor Jerônimo, Joyce, nós vamos para o ato em si, o ato do julgamento. Doutor Jerônimo, como ocorre esse julgamento durante o Tribunal do Júri? É interessante falar, Adalto,
que os crimes de competência do tribunal do júri, ele é dividido em 2 fases, né? O rito, que nós chamamos, né, o procedimento, ele é dividido em 2 fases. Primeiro nós temos a fase de pronúncia, que aí quem vai decidir tudo do processo será o juiz togado, nós chamamos, né? Ele faz toda a instrução processual, colhe todas as provas, e aí achando que naquele processo existe indícios de autorias, não é prova, é apenas indícios de autoria e a prova da materialidade, ele resolve, na sua decisão, colocar para o conselho de sentença. Nessa primeira fase do tribunal do júri, ele vigora o princípio do indúbio pro societate. O que é que isso quer dizer? Na dúvida, que julgue a sociedade, né? E aí, passado essa fase, primeira fase, né, que é a fase de pronúncia, na sentença de pronúncia o juiz vai dizer: eu pronuncio fulano de tal por isso, isso e isso. Por existir indícios que ele é o autor do fato. E aí, chegando na fase do júri, né, que nessa fase vigora o indúbio pro réu, é onde a defesa vai sustentar a sua tese, e se na sua tese ele conseguir imbuir no conselho de sentença uma dúvida razoável de que aquele seu cliente não foi quem praticou o fato, nós pedimos que, na dúvida, pro réu, que julgue inocente o réu, né? É bom diferenciar essas 2 fases do tribunal do júri. E aí passa-se aos debates, né? Depois que está lá, começa-se os debates primeiro com a acusação, depois defesa, depois vai para o conselho de sentença. Ah, tá. E aí, puxando um pouco mais dessa questão do indúbio para o réu, é a história que nós aprendemos lá em faculdade, porque a regra, na verdade, é a liberdade, né? A exceção, obviamente, é o recolhimento, é a prisão. Mas, Geraldo, e também a gente escuta quando está ocorrendo no tribunal do júri, quando a gente assiste uma TV e diz assim: determinado julgamento se entrou pela madrugada, entendeu? Atingiu o outro dia. Porque em alguns casos que ocorrem no tribunal do júri, que tem julgamentos que ocorrem rapidamente, dentro ali de 2, 3 horas está decidido, e outros entram pela madrugada ou até dias. Aí vai depender muito, Adalto, do caso concreto, né, do fato. Se for um fato que demande ouvir muitas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, logicamente que o processo vai demorar mais, até porque não existe um prazo, um horário determinado de eu arguir ou de eu inquirir uma testemunha. Eu posso passar horas com uma testemunha, tentando extrair dele alguma coisa que seja interessante para mim enquanto defesa. E aí, se for um processo, eu posso levar até 5 testemunhas, né? Cada parte pode levar até 5 testemunhas. Se tiver mais de um réu, assim sucessivamente, né? E aí, como não tem prazo, eu posso querer extrair dele por horas. Por isso que o processo demora dias, quando se tem muita coisa a se extrair do processo. E aí tudo vai depender da complexidade, depender da demanda, às vezes o número de réus, que às vezes também pode ser que no julgamento envolva um grupo de pessoas, né, que estão sendo julgadas. E assim, aí eu aproveitando essa questão dos dias, esse processo, ele corre sem interrupção, ele pode ser interrompido? Não, ele pode ser interrompido, tá? Já chegar a um determinado horário, até porque muitas horas ali a gente inquirindo vai levar à exaustão quem vai julgar, né? E o que interessa, tanto para a acusação quanto para a defesa, é que quem vai julgar, ele esteja com a mente tranquila. Se eu passo horas e horas ali só prestando atenção numa inquirição, eu vou me cansar. O interessante é que tem uma interrupção, tá? E aí, no outro dia, segue de onde parou. Doutor Jerônimo, você tem falado muito sobre defesa. E aí eu lhe pergunto, no caso de pessoas mais humildes, que não tenham condição de contratar um profissional, contratar um advogado, nesse caso eles ficam sem defesa no tribunal do júri? Não, porque nós temos um órgão da justiça chamado Defensoria Pública. E aqui eu ressalto o valoroso trabalho dos defensores públicos, tá? Para quem não tem uma condição de contratar um advogado particular, procurem a Defensoria Pública, porque é um corpo
técnico extremamente qualificado. Tá? O problema da Defensoria Pública é a quantidade da demanda e a quantidade de defensores públicos disponíveis para a quantidade de demanda. Mas são muitos técnicos, são muitos competentes. Ninguém fica indefeso, até porque ninguém pode ser julgado se eu não tiver o contraditório e a ampla defesa. Né? Não é porque eu não tenho condição de contratar um advogado particular que eu vou ficar indefeso ou que o meu processo vai ser julgado sem uma defesa técnica. Não. Todo processo ele tem que ter uma defesa técnica, seja ela particular ou pública. E aí, quando eu falo público, é por meio da Defensoria Pública. Quando não se tem, e pode acontecer também de processos estar tramitando em comarcas que não tenha a Defensoria Pública, o juiz ele nomeia um advogado particular para atuar na defesa dativa, né, daquele réu. Mas o processo ele não pode seguir sem uma defesa técnica. Doutor Jerônimo, há pouco o senhor esclareceu qual a finalidade, qual a função do juiz no caso de uma plenária no tribunal de júri. E agora entra um pouco na questão do advogado e, sobretudo, do defensor, que é exatamente quando a pessoa não tem condições de arcar com os custos, né, obviamente, daquele processo, daquela demanda. E o promotor de justiça? Qual a finalidade, qual a função dele no ato de um júri? A finalidade do promotor de justiça, ele do nome já vem, tentar promover a justiça. Né? E aí eu costumo dizer que no tribunal do júri, Adalto, eu já vi muito mais promotores sendo advogados do que advogados sendo promotores. Né? Eu já participei de alguns júris e aí a gente fica feliz porque acusar é muito fácil. Né? E o acusar por acusar é mais fácil ainda. A função do Ministério Público, do promotor de justiça, é que vá ali em plenário e que peça justiça. Se ele encontrou nos autos elementos que façam com que, na sua convicção, o réu merece ser condenado, peça condenação. Agora, baseado naquilo que tem nos autos. Não é pedir por pedir, não é pedir porque a sociedade quer, não é pedir porque a sociedade clama justiça. Eu digo isso em casos emblemáticos, em casos midiáticos. É porque acontece muito. Às vezes o promotor quer promover a justiça baseado unicamente no clamor social. E isso não é justiça, isso é vingança. Né? E o promotor de justiça ele tem que aplicar a justiça, tem que ir lá e pedir justiça. E nem sempre pedir justiça é sempre pedir absolução. E aí eu ressalto isso também, porque em muitos júris que eu fiz, e aí causa até estranheza para quem está assistindo, ou às vezes me pergunta, mas por quê? Às vezes eu vou e peço uma condenação, porque a condenação naquele caso concreto, eu também vou estar fazendo justiça. O dever do advogado não é ir lá na tribuna sustentar a todo custo, se espernear, inventar fatos, para tentar uma absolução do seu cliente. Porque muitas vezes, quando você inventa fatos, quando você cria histórias, você acaba tirando o direito do seu cliente de uma tese que vai minorar numa pena dele. Se você chegar lá e sustentar uma acusação, sustentar uma condenação por um fato que ele praticou, a pena dele vai ser muito menor do que você sustentar a todo custo uma absolução. Porque ninguém é bobo. O Ministério Público não é bobo. E ele tem provas, tem fatos. Né? E o Conselho de Sentença vai analisar tudo isso. Então, o papel fundamental do promotor de justiça é chegar em plenário e pedir para que seja feita a justiça, ou em condenando, ou em pedindo absolução. E aqui eu vejo muito doutor Ítalo, que são os que participam mais do Tribunal do Júri, tanto o doutor Ítalo quanto o doutor Armando Lúcio Ribeiro, vez por outra, vem lá e pede a absolução daquele acusado que está ali. Olha aí que interessante, né, Joyce, doutor Jerônimo, a utilização do termo fazer justiça, porque quando realmente você está de fora, aquela pessoa que é uma leiga, existe um tribunal de júri, para ele, na cabeça deles, ali existe pessoas degladiando, né? Por exemplo, existe promotor querendo acusar aquela pessoa, e do outro lado existe o advogado que por todo custo quer tirar ele da jogada, porque é o papel dele. O advogado ele está ali realmente para fazer a defesa, mas o cerne, o objeto daquela ação em si é a justiça que se faz. Tanto é que não soa tão bem, na verdade, que eu vejo algumas pessoas comentando, é dizer assim, poxa, eu fui no tribunal do júri e pensei que o promotor ia para acusar. Eu pensei que o promotor estava ali exatamente para botar aquele cara na cadeia, prendê-lo.
porque ele praticou um ato, mas na verdade ele está ali para fazer a justiça. E muitas das vezes você vê, realmente o promotor peça absolvição, né, e que muita gente assim, não soa bem, porque o advogado está ali exatamente para tirá-lo, o promotor para colocar. Né? O pessoal confunde muito, Radal, até a questão do promotor de acusação. Mas não existe promotor de acusação. Existe o promotor de justiça. O promotor ele não pode ser de acusação. Ele tem que ser o promotor de justiça. E aí tem aquele cuidado que o doutor Gela muito bem colocou, que é exatamente a questão da comoção social. A comoção, ela faz pressão. Então, na verdade, se você às vezes tem se o cara ele praticou o crime, ele tem que ser punido, tem que ter as medidas, talvez, de minorar. Mas, por exemplo, muitas das vezes ele está ali de forma inocente, né? Por um ato ou outro ele vai responder dentro de sua culpabilidade, claro, mas por uma comoção, por uma questão da sociedade está em cima. Então, assim, se não tiver cuidado com essa justiça, tanto pratica erro quem julga, pratica erro quem acusa. Então, assim, por isso que é importante realmente fazer-se a justiça, como diz bem o nosso colega Jerônimo. Não confundir o fazer justiça com fazer vingança. Vingança, isso. Né? Muito Existe bem. a diferença quando eu aplico a justiça ou quando eu aplico a vingança. E aí eu peço muito, quando eu vou participar de alguns júris, eu gosto de frisar bem ao conselho de sentença que se coloque no lugar, ou que se imagine no lugar de quem está sentado ali. Porque o crime doloso contra a vida, ele é o único do Código Penal que eu não posso dizer que sou capaz de cometer. Eu posso aqui afirmar a todos e aos telespectadores que eu jamais vou me corromper, que eu jamais vou praticar um furto, um tráfico. Agora, que eu vou matar, eu não posso afirmar, né? E aí eu gosto de frisar ao conselho de sentença que, se um dia ele sentar no banco dos réus, que ele peça para que quem for lhe julgar, ele chegue despido de todo o clamor social, que seja justo, que lhe aplique uma pena justa, que se ele for realmente condenado, se na visão dos jurados ele merecer ser condenado, que condene. Mas que se pairar ao menos um mínimo de dúvida, ele absolva. Que bloco interessante, né? Realmente é um assunto que instiga muito, né? A conversar, a debater e a refletir também. Mas o nosso bloco está esgotado, a gente retorna ainda com o Dr. Jerônimo no nosso último bloco, então não sai daí que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, conversando com o Dr. Jerônimo Jales, advogado criminalista, sobre Tribunal do Júri. E o bloco anterior, né, Dr. Jerônimo, Adalto, foi um bloco tão interessante porque eu diria que a gente desvendou alguns mitos, né, acerca do trabalho do advogado, do promotor também, como o Dr. Jerônimo muito bem explicou, que muitas vezes o trabalho do advogado não é pedir a absolvição, mas pedir uma condenação justa e adequada, equânime, conforme a lei. E muitas vezes o promotor, né, que
no início do processo, requeria uma condenação, agora ele entende pela absolvição do réu. Então, muito interessante o bloco anterior. E continuando o nosso papo, eu pergunto, doutor Jerônimo, durante essa segunda fase, como você já explicou, né, que é o tribunal do júri, pode haver alguma prova surpresa ali na hora, com o conselho de sentença avaliando? Não, na verdade, o Código de Processo Penal, ele diz que todo fato que nós formos, ou prova que nós formos apresentar em plenário, ela tem que ser juntada aos autos com no mínimo 3 dias de antecedência. Até porque para nós darmos o direito do contraditório à outra parte ex adversa. Eu não posso chegar em plenário com a prova que eu já tinha conhecimento, só que eu levei para plenário ali de última hora. Isso aí eu vou estar fugindo das regras do jogo, que a gente costuma falar. Isso aí não pode, o juiz não vai permitir que eu utilize essa prova. Qualquer tipo de prova que eu vá utilizar, ou documento que eu vá ler, eu tenho que inseri-lo dentro do processo com no mínimo 3 dias de antecedência. E só complementando essa pergunta, o júri, né, o conselho de sentença, tem acesso a essas provas, a algo dos autos, ou ele simplesmente chega na hora e vai avaliar o que for a defesa, né, e a acusação ali na hora do tribunal do júri? Não, ele vai ter acesso aos autos, porém só depois do sorteio. Né? Depois do sorteio, o juiz vai fazer o pregão, né, vai fazer o juramento, né, que tem que ser feito o juramento, que eles estão isentos da lei, né? E aí eles vão ter acesso, tem um computadorzinho lá, hoje nós já temos um computador lá no plenário do júri, com os autos em si. Né? E aí ele tem acesso a todo tipo de documentos que nós vamos ler. Até porque tudo que a gente vai ler ou mencionar, é interessante que nós mencione aonde está. Até porque, para não ter aquela questão de artifício de um advogado, de um promotor, querer inserir uma informação que não tenha dentro dos autos. E eu só posso falar o que tem ali dentro dos autos. Eu não posso trazer fato novo, trazer fato que não tenha ali, que não seja do conhecimento da outra parte. Eu costumo, antes de fazer um júri, mencionar, grifar e descrever as páginas que eu estou lendo, os IDs, né, que eu leio, para deixar bem claro, para facilitar também ao conselho de sentença a procurar e ver que a minha tese é a melhor tese, porque eu estou falando a verdade, eu quero que meu cliente seja absolvido. Doutor Jerônimo, puxando um pouco ainda dessa pergunta, que a gente fala do fator surpresa no momento do júri, por exemplo, há caso, que surgiu uma prova nova naquele momento, porque eu digo isso, eu pergunto isso na verdade, porque a gente assiste esses filmes americanos, em que há tribunal de júri, que eu sempre gostei, fui um apreciador desses filmes de suspense, principalmente quando há julgamento, e muitas das vezes você vê que um estagiário chega correndo com uma prova, doutor, isso aqui entrega ali na hora, e aí aquela prova em si serviu para aquele momento até para absolver, né, para ajudar no julgamento. É possível que surja um fato novo ali naquela hora? É possível sim que surja um fato novo, né, uma testemunha nova, porém isso é utilizado depois da sentença, né, no que nós chamamos de revisão criminal. Eu posso apresentar isso numa revisão criminal se um cliente meu foi condenado e aparecer um fato novo, aparecer uma testemunha ou uma prova nova, eu vou pedir para que seja feita uma revisão criminal. E aí junto nos autos do processo, essa minha testemunha nova, esse fato novo para ser reanalisado. Ok. Doutor Jerônimo, e aí para finalizar o nosso bate-papo, que aliás está bastante agradável, né? Eu acredito que a gente teria aí programas e programas para tratar do assunto, mas vamos lá para o crime em si, né? Os crimes dolosos contra a vida. O julgamento desses crimes, eles têm que ser obrigatoriamente no local em que ocorreu? Obrigatoriamente não, tá? Existe um institutozinho que nós podemos utilizar, né, para fazer com que o julgamento seja feito em outra comarca, né? Por exemplo, tem um crime que tem uma comoção social muito grande, né? Por exemplo, vou citar aqui o caso Eliel, né, que foi recentemente daquele estudante, e aí o pessoal pediu para que o julgamento fosse feito em Natal. Por quê? Porque eles acharam a defesa muito técnica, diga-se de passagem, muito técnica, de forma técnica, pediu para que fosse feito o julgamento em Natal, porque eles acharam que o processo já estava contaminado. Não o processo,
mas o julgamento estaria contaminado. Por quê? Porque foi um processo que foi muito dissipado na mídia, né? Ventilou-se várias teses, né, ali, e eles acharam que o Conselho de Sentença, em julgando a sociedade moçoroense, julgando aquele caso aqui, seria condenação na certa, ou seria uma condenação muito alta. E aí eles fizeram um pedidozinho para que o processo fosse julgado em Natal, e aí o processo foi julgado lá em Natal. Não que obrigatoriamente tenha que ser feito no local do crime. Processualmente falando, todo fato praticado, existe a questão de competência, né? Se o fato é cometido aqui em Mossoró, ele vai ser julgado aqui. Se é feito em Baraúna, em si. Mas existem situações que a gente pode pedir para que o fato seja julgado em outra comarca. Então pode ser que, não obrigatoriamente, mas em regra, verdade, onde se praticou o crime, no local do fato. É onde vai ser julgado, no local do fato. Okay. Bom, Adalto, doutor Jerônimo, nosso bloco está quase finalizando, mas nós gostaríamos de agradecer sua presença. E a gente sempre diz, né, Adalto, deixamos as portas abertas, caso você queira retornar e falar sobre outros temas, na atuação criminal também ou não. Estamos sempre de portas abertas para lhe receber. Eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo bater um papo sobre um tema instigante, né, que poderíamos passar horas e horas e horas falando, né, agradecer o convite, espero ter esclarecido algumas dúvidas da sociedade, né, e também me coloco à disposição para quando precisarem de vir aqui bater mais uma vez um papo, estarei de pronto. Muito obrigada, doutor Jerônimo. E nós vamos agora continuar aqui, porque nós vamos chamar o nosso professor Pietro no quadro Dicas de Concurso. Para você que é concurseiro, Pietro vem chegando aí com muita informação. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, programa Cidadania, trazendo informação simples, objetiva, que você necessita saber para o seu dia a dia. Hoje iremos falar sobre medicação de alto custo. Será que o SUS é obrigado a fornecer medicação de alto custo? Será que os planos de saúde são obrigados a fornecer? Então, este é o tema central de hoje. Primeira coisa que você tem que saber: caso você necessite de uma medicação de alto custo, você tem que conversar com seu médico para saber se essa medicação está inserida, na lista do SUS. Então, se ela estiver inserida na listagem do SUS, dos medicamentos que são permitidos, então ok, você não tem problema, o SUS irá fornecer. O nosso artigo 23 da Constituição Federal diz que a União, os estados, o DF e os municípios são responsáveis pela saúde de toda a população. Então, caso esse medicamento não esteja listado lá na lista do SUS, você tem que verificar com o seu médico o seguinte: doutor, eu preciso de um relatório clínico para que eu apresente em uma farmácia de alto custo. Daí o médico irá colocar lá no seu relatório clínico o porquê dessa medicação. Você irá apresentar este relatório clínico numa farmácia, na sua cidade, toda cidade tem, na farmácia de alto custo. Caso essa farmácia venha a negar o fornecimento desta medicação, e aí você vai ter que tomar medidas mais enérgicas, você vai ter que acessar o nosso Poder Judiciário. Para acessar o nosso Poder Judiciário e ter êxito no seu pedido, você tem que ter a noção de que, para conseguir a medicação de alto custo, você tem que ter 3 requisitos que são cumulativos. São 3 requisitos cumulativos, ou seja, se um deles não for atendido, você não vai receber, através de uma decisão judicial, a sua medicação de alto custo. Então, primeira coisa, pedir o relatório ao médico, relatório clínico, e a farmácia verificar se tem a medicação e se a farmácia fornece. Caso não forneça, você vai ter que acessar o Poder Judiciário. O primeiro requisito é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Então, o primeiro requisito indispensável é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Se este medicamento não tem registro aqui no Brasil, vai ser muito difícil você conseguir que um juiz dê uma liminar, defira um processo para você, certo? O segundo requisito, primeiro, registro na Anvisa. O segundo requisito
é que o juiz ele vai verificar se você pode ou não pagar pelo tratamento que você está buscando. Se o juiz verificar que você pode pagar pelo tratamento que você está buscando, ele não vai deferir o seu pedido, ele não vai conceder a sua medicação. O terceiro requisito, muito importante, é que no relatório clínico do médico, ele tem que colocar de forma clara, específica e objetiva se existe no mercado outro medicamento similar que venha fazer no seu organismo o mesmo efeito do que este de alto custo. Se existir no mercado outro medicamento com a mesma capacidade de fazer efeito no seu organismo, então vai ter que substituir. Então não condiz a realidade do Estado ter que arcar com esse valor para sua medicação. Então são 3 requisitos cumulativos, revisando aqui. Registro na Anvisa, o juiz vai verificar se você tem condições de pagar pelo tratamento. No relatório clínico do médico, tem que verificar se no mercado existe outro medicamento com preço mais acessível ou até já disponibilizado pelo SUS que venha a fazer o mesmo efeito no seu organismo que este medicamento de alto custo faria. Então, atendendo esses 3 requisitos, você tem tudo para alcançar o seu objetivo, que é a medicação de alto custo pelo SUS. Com relação aos planos de saúde, já vou falar para vocês que sim, eles têm que custear também. Então, se você paga o seu plano de saúde e está precisando de uma medicação de alto custo, o plano de saúde também é obrigado a pagar, desde que este medicamento também tenha registro sanitário na Anvisa e desde que o seu médico especifique lá no relatório clínico a necessidade deste medicamento para o seu tratamento. Então, este foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um tema relevante, desta vez relacionado a medicamentos de alto custo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Obrigada mais uma vez, professor Pietro Medeiros, com seu quadro Dicas de Concurso. E a gente vai finalizando esse programa de hoje, né, Adalto? Lamentavelmente, Joyce, nós temos realmente que finalizar o programa, mas aqui eu quero externar e reforçar, na verdade, a nossa gratidão de hoje ter aqui conosco o nosso colega, o atuante na área do Tribunal do Júri, é o nosso amigo aqui, Jerônimo Jales, né? Para nós foi uma grande alegria, uma grande satisfação, sobretudo saber que nós estivemos aqui uma aula acerca do Tribunal do Júri e nosso telespectador tem uma plena certeza, Joyce, nosso amigo Jerônimo, que saiu daqui ciente de como funciona e como é a atuação, por exemplo, dos profissionais ali do Tribunal do Júri. Para nós, reforço é a felicidade e, quem sabe, na outra oportunidade, estará aqui conosco também, traçando esse ou, quem sabe, outros assuntos. Bom, obrigada, doutor Jerônimo, mais uma vez. Obrigada a você também que nos acompanhou. Lembramos que você pode assistir a essa edição e as anteriores no nosso canal do YouTube. Agora você continua com a programação aqui da TV Câmara Mossoró e na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, a gente chega com mais um programa inédito para você. Até mais. Tchau.